Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é um público lookalike e eu vou te ensinar lá na tela do meu computador como criar e usar esse público. Fala, tudo bem? Aqui é o Léo e o que é o público lookalike e por que ele é tão importante pra gente que faz anúncios lá no Facebook Ads. Então imagina que você é afiliado de um produto que está vendendo bem. Vamos supor que seja de um curso que já tem mais de 5.000 alunos, por exemplo. Agora imagina que você pudesse analisar o perfil de cada um desses compradores, que pudesse cruzar dados e achar padrões de comportamento, de interesse, de idade e uma série de outros padrões. E com todas essas informações em mãos, imagina que você pudesse direcionar anúncios específicos para pessoas que têm o mesmo perfil dos seus compradores. Isso é exatamente o que o Facebook faz quando a gente cria um tipo de público muito poderoso que a gente chama de lookalike, ou simplesmente público semelhante. E quando a gente faz um lookalike baseado nos compradores de um determinado produto, é quase certo que esse público vai dar resultados nas nossas campanhas de vendas, tá? Pelo menos na grande maioria dos testes que eu fiz com o público lookalike de compradores, eu tive resultados muito bons. Para falar a verdade, o público que mais me trouxe resultado foi o lookalike baseado em compradores. E por que eu falo baseado em compradores? Porque o Facebook ele precisa de uma base de dados para traçar o perfil das pessoas e para que ele consiga trazer pessoas novas que sejam parecidas com aquele perfil de comprador de um determinado produto. Eu dei o exemplo aqui com a base de dados de compradores, tá? Mas poderia ser baseado em um público diferente, como visitantes de um site ou visitantes de uma página específica, por exemplo. Logicamente que se você quiser fazer uma campanha de tráfego direto, o público mais importante então seria o lookalike baseado nos compradores. Isso significa então que o público lookalike é o melhor público que existe e que vai dar resultado nas minhas campanhas? E a resposta é não, tá? O público que vai dar certo aí para você e para suas campanhas é o público que você já testou e já viu que dá resultados para você. Tráfego pago é teste, tá? Mas se eu fosse você, eu incluiria sempre que possível, sim, um lookalike de compradores em toda a campanha, beleza? Então agora que você já entendeu o conceito do que é um público lookalike, vamos lá para a tela do meu computador para eu te ensinar na prática como criar um lá no seu gerenciador de negócios, beleza? Então bora! Então beleza, já estou aqui no meu gerenciador de negócios e para ir para a parte de públicos, a gente pode simplesmente clicar aqui em públicos ou vir aqui nessas 9 bolinhas, clicar nelas e clicar em públicos. Se o seu não aparecer esse atalho aqui, é só rolar um pouquinho aqui para baixo, vir nessa parte de anunciar e vai estar aqui, ó, públicos, tá bom? Mas conforme você vai utilizando a função, o próprio Facebook já coloca o atalho aqui para você. Vou clicar aqui então. Aqui eu já tenho um público salvo que eu criei em uma outra aula. Inclusive, eu recomendo que se você ainda não assistiu, que você assista. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas o que eu vou criar aqui agora é um público personalizado. O público personalizado vai servir como base para o Facebook poder traçar o perfil dos compradores desse determinado produto, para que então aí sim ele consiga me trazer pessoas novas e que sejam parecidas com esses compradores, para eu poder direcionar os meus anúncios. Então eu vou clicar aqui em criar público personalizado. Ele me dá várias fontes de tráfego para eu poder criar esse público personalizado, que pode ser baseado no tráfego do meu site, que então seria a criação a partir do pixel, a lista de clientes, que é o que eu vou usar aqui hoje, interação com a sua conta comercial do Instagram, e uma função interessante também é a visualização de vídeo.
Você pode criar um público personalizado baseado nas pessoas que assistiram a maior parte de um determinado vídeo. Então você pode anunciar um vídeo de conteúdo e depois anunciar um produto para as pessoas que assistiram a maior parte desse vídeo, tá? Essa estratégia, ela funciona muito bem também. Mas como que eu vou criar aqui hoje é um público baseado em uma lista, eu vou clicar aqui em lista de clientes e vou clicar em avançar. Essa parte eu posso avançar direto. Vou clicar aqui que eu não tenho uma coluna para o LTV. Agora é nessa parte que eu vou carregar a minha lista de clientes. Então eu vou clicar aqui em carregar arquivo. Vou escolher aqui a minha lista de clientes. Vou clicar em abrir. Caso você seja afiliado e não tenha uma lista de clientes ainda, você pode pedir para o produtor. Uma coisa importante que eu gostaria de salientar aqui é que depois da lei de proteção de dados que o Brasil implantou no ano passado, muitos produtores não estão mais enviando a lista para os afiliados, tá? Só alguns. Nesse caso aqui, como é a lista de compradores do afiliado Viking, ela é um pouco mais antiga e foi antes da implantação da lei. O Marcelo Távora é um dos produtores que não disponibilizam mais a lista de clientes para os afiliados. É importante que você dê um nome para o seu público personalizado para você achar ele com facilidade depois, porque depois que você tiver vários, vai começar a virar uma bagunça. Então é muito importante você ter essa organização, tá bom? No meu caso eu vou deixar aqui do jeito que tá e vou clicar em avançar. Ele já identificou como uma coluna de e-mail, então eu não tenho que fazer mais nada aqui. Eu vou clicar em importar e criar. Está sendo carregado, esse processo é rapidinho. Pronto, o Facebook já criou aqui o meu público personalizado e eu já tenho até a opção aqui de criar um público semelhante. Mas eu vou fechar essa janela aqui para poder mostrar para você como que você pode criar um público semelhante se essa tela aqui não aparecer para você, tá? Vou fechar. Esse é o público que a gente acabou de criar, eu tenho que marcar ele. Aqui esse aviso ele tá me falando só que eu posso atualizar a lista de clientes por aqui, por esse botão. Vou fechar. Então, com o público marcado, eu venho aqui em criar público semelhante. Ele dá 3 passos aqui pra gente para a criação desse público. O primeiro passo é selecionar a fonte do semelhante, que no nosso caso aqui é o público que eu acabei de criar. Então vou clicar aqui, vir aqui nessa opção do lado outras fontes e vou clicar nesse público que é o que eu acabei de criar. No segundo passo ele pede para a gente escolher a localização do público. Então vou clicar aqui e vou digitar Brasil. E no terceiro passo é o tamanho do público. Eu posso criar até 6 públicos entre 1 a 10% de semelhança com o meu público personalizado. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Nesse caso, se eu deixar marcado para ele criar apenas um público, ele vai pegar 1,5 milhão de pessoas aqui que tem o perfil muito parecido com as pessoas daquela lista que eu subi aqui para o Facebook. Então, se eu colocar aqui 2, ele vai criar 2 públicos agora, com 1,5 milhão de pessoas em cada um deles, sendo que o público de 0 a 1% é o público com o perfil mais parecido com as pessoas da lista, o público de 1 a 2% já é um pouco menos parecido. Então, se eu colocasse aqui 6 públicos, eu teria de 0 a 1%, 1,5 milhão de pessoas muito parecidas com o meu público personalizado. De 1 a 2% seria menos parecido, de 2 a 3 menos ainda, e assim sucessivamente. Na maioria dos meus testes, o que deu mais certo foi o público de 1%. Que é o público com maior semelhança. Então, no nosso caso aqui, eu vou deixar apenas um e vou clicar em criar público. Pronto, a gente já tem aqui o nosso público semelhante.
ele tá marcando aqui que tem abaixo de 1.000 pessoas e que ele tá sendo preenchido. Ele demora um pouco para preencher, mas a gente já consegue usar conforme o Facebook vai trabalhando aí, analisando o perfil das pessoas e buscando pessoas novas muito parecidas aí com a nossa lista. Então aqui no meu caso eu já poderia criar uma campanha e usar esse público mesmo que ele ainda esteja sendo preenchido, tá? Então vou clicar aqui nessas 9 bolinhas e vou para o meu gerenciador de anúncios. Essa campanha é a campanha que eu fiz na outra aula, tá? Eu vou usar só como exemplo. Aqui eu já poderia vir em um conjunto de anúncio e duplicar ele, duplicar. Poderia já mudar a nomenclatura aqui para lookalike 1% de compradores. Eu uso na maioria das vezes essa nomenclatura simples, que é só para eu diferenciar os meus conjuntos. E na parte aqui de públicos, é só eu vir aqui e escolher o público semelhante. Aqui, ó, nessa aba de público semelhante. Sempre que eu uso um público semelhante, eu excluo já a lista dos compradores, tá? Porque seria um desperdício de dinheiro eu mostrar o anúncio para uma pessoa que já comprou. Ela não vai comprar de novo. Então aqui faz muito sentido a gente excluir a lista de compradores. Então é só clicar aqui em excluir e aqui eu vou selecionar o meu público personalizado que serviu de base para aquele semelhante. No caso, esse daqui. E pronto, seria só publicar aqui o conjunto de anúncio e a minha campanha já estaria rodando então com o meu público lookalike. Então o lookalike é um público poderosíssimo que você não pode negligenciar de jeito nenhum aí nas suas campanhas. Sempre vale a pena fazer o teste com ele, porque na maioria das vezes ele traz um resultado muito bom. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram que eu vou te responder pessoalmente. Se você curte o assunto de marketing digital e afiliados, já se inscreve aí no meu canal para não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. Esse era o vídeo que eu queria trazer para você hoje. Eu te vejo no próximo vídeo e falou! Duplicar.